Olá a todos, como vocês vão? Eu me chamo Sandro Soares e estou gravando esse áudio neste momento, objetivando a realização de uma atividade conectada à disciplina de tópicos especiais em humanidades, ministrada pelo professor Mauro Cardoso Simões, embora seja uma avaliação que esteja atrelada à finalização da disciplina neste primeiro semestre de 2026, eu decidi escolher um texto que tenha uma certa representatividade e possa influenciar positivamente aqueles que ouvirem, de tal maneira que possam posteriormente se engajarem nessa leitura. É uma leitura que se refere mais ou menos à década ali de 70, onde o autor é o Eduardo Galeano, e ele faz uma investigação profunda em relação às raízes da exploração na América Latina e o quão destrutiva essa exploração foi no passado e segue ainda possuindo rastros ainda no nosso cotidiano atual. Portanto, a obra que eu optei é As Veias Abertas da América Latina. Como foi explanado, ela tem como autor o Eduardo Galeano, que é um autor uruguaio, um autor importante. Outro detalhe que me fez, de fato, escolhê-la, porque muitas vezes nós estamos engajados em obras que é do eixo anglo-saxão, principalmente ali norte-americano, mas não conseguimos olhar alguns aspectos pelas lentes da América Latina, dos países que estão adjacentes ao Brasil, e por vezes não tem a atenção que deveria ter, tal como muitas vezes os Estados Unidos acaba absorvendo essa atenção. Então, eu queria destacar que são inúmeros os trechos dessa obra que eu poderia é, destacar, né, para trazer nessa leitura. No entanto, eu optei já pela página 17, que é a primeira, porque já traz um conteúdo, por mais que não entre em pormenores, já traz um conteúdo de impacto, um conteúdo que fomenta a reflexão e que com certeza engaja você a se manter no livro até o final. Então, espero que seja proveitosa e que quem esteja ouvindo isso possa se dar a oportunidade de ler essa obra posteriormente. Bom, introdução: 120 milhões de crianças no centro da tormenta, e inicia-se assim. A divisão internacional do trabalho significa que alguns países se especializam em ganhar e outros em perder. Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos América Latina, foi precoce. Especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares e lhe cravaram os dentes na garganta. Passaram-se os séculos e a América Latina aprimorou suas funções. Ela já não é o reino das maravilhas em que a realidade superava a fábula e a imaginação era humilhada pelos troféus da conquista, as jazidas de ouro e as montanhas de prata. Mas a região continua trabalhando como serviçal, continua existindo para satisfazer as necessidades alheias, como a fonte e reserva do petróleo e ferro, de cobre e carne, frutas e café, matérias-primas e alimentos destinados aos países ricos que, consumindo-os, ganham muito mais do que ganha a América Latina ao produzi-los. Os impostos que cobram os compradores são muito mais altos do que os valores que recebem os vendedores. Como declarou em julho de 1968 Covey T. Oliver, coordenador da Aliança para o Progresso, falar hoje em dia de preços justos é um conceito medieval. Estamos em plena vigência do livre comércio. Quanto mais liberdade se concede aos negócios, mais cárceres precisam ser construídos para aqueles que padecem com os negócios. Nossos sistemas de inquisidores e verdugos não funcionam apenas para o mercado externo dominante. Também proporcionam caudalosos mananciais de lucros que fluem dos empréstimos e dos investimentos estrangeiros nos mercados internos dominados. Já se ouviu falar de concessões feitas pela América Latina para o capital estrangeiro, mas não de concessões feitas pelos Estados Unidos para o capital de outros países.
é que nós não fazemos concessões, advertiu o presidente norte-americano Woodrow Wilson, por volta de 1913. Ele estava convicto. Um país, dizia, é possuído e dominado pelo capital que nele foi investido. E tinha razão. Pelo caminho, perdemos até o direito de nos chamarmos americanos, embora os haitianos e os cubanos já tivessem inscritos na história, como novos povos, um século antes que os peregrinos do Mayflower se estabelecessem nas costas de Plymouth. Agora, para o mundo, a América é tão só os Estados Unidos, e nós, quando muito habitamos uma subamérica, uma América de segunda classe, de nebulosa identidade. Bom, eu decidi realizar a leitura apenas dos dois primeiros parágrafos. Acredito que já é um baita cartão de visitas da magnitude dessa obra, mas eu queria ainda pincelar as quatro primeiras linhas ali do terceiro parágrafo. Acredito que passa uma mensagem também muito importante, e aí já caminhar para o encerramento. É a América Latina, a região das vias abertas, do descobrimento aos nossos dias. Tudo sempre se transformou em capital europeu ou, mais tarde, norte-americano, e como tal, se acumulou e se acumula nos distantes centros do poder. Acho que, para bom entendedor, minha palavra basta também. Para finalizar, eu queria apenas agradecer ao professor Mauro Cardoso por dar a oportunidade que eu ingressasse nessa disciplina, tivesse conteúdo também com inúmeras literaturas que foram trabalhadas ao longo dela, que acaba, com certeza, trazendo muito mais valor ao repertório que nós vamos construindo ao longo da vida. Também queria agradecer as demais pessoas que eventualmente estarão ouvindo esse áudio. E é isso. Muito obrigado a todos.